Olá, amigos, bem-vindos ao nosso estudo de hoje do livro Religião dos Espíritos, capítulo 25, intitulado Muito e Pouco, em que Emmanuel vai falar a respeito do que é necessário, o que é que nós temos de necessário e o que é que nós temos de supérfluo. Nós até já falamos desse tema num outro episódio. E tem muita coisa de Emmanuel na obra de Emmanuel, coleção Fonte Viva, por exemplo, tem bastante coisa dele sobre essa temática. Porque é uma temática que ainda nos pega bastante. O que é muito? O que é pouco? O que eu realmente necessito ter nessa minha vida? O que eu preciso considerar como importante, como essencial na minha vida? E o que está sobrando? O que é muito? Quais as implicações desses dois polos de atuação? Na questão 715 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou se o homem pode conhecer o limite do necessário. E os espíritos vão nos responder que o homem sensato, o ser humano, a pessoa, o indivíduo sensato, ele conhece qual é o limite do necessário por intuição. Já outros tantos vão aprender esse limite através das experiências, a partir daquilo em que ele vai vivenciando, de acertos e de erros, ele vai aprendendo aí esses limites. Na 716, que é a pergunta que ensejou o comentário do nosso capítulo de hoje, Kardec insiste: a natureza não traçou o limite do necessário em nossa própria organização? Quer dizer, o nosso corpo, o nosso aparato físico, ele já não tem em si esses limites, ele já não sabe a quantidade necessária de água, de alimento, de vitamina, de sol, de sono, falando aí das necessidades básicas de um organismo. E a resposta é muito clara, como sempre. Os espíritos da codificação são muito papum, muito objetivos. Sim, mas o homem é insaciável. A gente tem traçado na natureza os limites, mas a nossa viciação altera essa constituição e cria necessidades artificiais. Uma necessidade real. Estou com fome, barriguinha roncando, estômago dizendo help, comida. Eu tenho fome. Isso é uma necessidade real. Então eu vou lá e me alimento, seja lá do que for, que seja realmente fonte dos nutrientes que eu estou precisando. Agora, eu não estou mais com fome nenhuma, meu organismo está super saciado, está tudo bem, mas eu, por questões outras, estou viciada em comer determinado alimento. Viciei em fast food, viciei em sorvete. Olha que coisa gostosa que é sorvete. Agora, final de ano, calorão, batendo aí em tantos lugares. É bom? É bom. Mas comer um pote inteiro sozinho é bom? Não, não é. Viver à base de sorvete é saudável? Não, não é. Então, eu fujo à minha bússola natural do que é necessário e do que é supérfluo. Mas a gente tem, como lá na pergunta anterior, a gente tem na nossa intuição essa noção. Por mais que a gente ainda não seja a pessoa mais sensata em pessoa, evoluída, tipo um Kardec, a gente não tem todo esse senso, esse equilíbrio, todo o tempo certinho, mas uma intuição a gente tem.
do que é necessário, do que faz bem pra gente, do que não faz bem. Nisso eu tô falando do básico, das necessidades ali de manutenção do organismo, mas isso se estende para qualquer necessidade. E a gente entrar no campo das necessidades artificiais que nós vivemos hoje em dia, são verdadeiras armadilhas em que a gente fica preso. A gente se deixa prender por elas. Eu preciso ter uma roupa para vestir, isso é necessário. Mas as redes sociais, as propagandas, as pessoas com quem eu convivo dizem que eu tenho que estar com aquela roupa daquela marca ou daquele momento. E então eu passo a sofrer porque eu não tenho condições financeiras de comprar aquela roupa, ou de estar em determinado lugar, ou de ter determinado relacionamento idealizado fora da minha realidade verdadeira e talvez fora da realidade verdadeira, não da realidade artificial, da realidade de Instagram, daquela pessoa, daquela família, daquele grupo. Os níveis de depressão e até mesmo de tentativas de suicídio entre os cada vez mais jovens nunca teve tão alto na vida. Uma das razões que se aponta para isso é a sociedade de comparação, de ter um mundo imaginário nas telinhas dos celulares, em que as pessoas passam o dia inteiro ali rodando inutilmente aquelas telas, entrando em contato com necessidades artificiais, sendo bombardeadas por necessidades absolutamente artificiais e comparando a vida real, a vida que tem, então um distanciamento tão grande dessa vida artificial, almejada como algo, como uma imposição a ser adquirido, e aí a pessoa deprime. E aí a pessoa acha que a vida dela não tem tanto sentido, não tem tanta graça, não tem tanto valor. E aí acaba se perdendo na busca de um muito que não é para ser buscado, não é para ser almejado, não é para ser o objetivo. Nós temos situações em que nós temos muito de algumas coisas e nós temos situações em que nós temos pouco de algumas outras coisas. As duas situações, os dois lugares desse pêndulo são lugares de aprendizado e de oportunidade. Não faz diferença em termos evolutivos, né? Nós pensando aí no espírito imortal, na sua jornada evolutiva, que não é uma retinha para cima, é elíptico, né? A gente vai rodando e subindo. O que é importante não é quantas vidas ele passou como rico ou como pobre, é o uso que ele ou ela fez de cada uma das situações que vivenciou. É isso que faz diferença. Não faz diferença em qual situação perante o mundo eu estou vivenciando hoje. O que faz diferença é como eu estou vivenciando. Quais os exemplos eu estou dando neste lugar que a providência divina entendeu que seria o melhor lugar para mim nesta encarnação. Eu estou lutando o bom combate, eu estou fazendo o bem, eu estou me melhorando, eu estou exemplificando o bem para os outros, eu estou fugindo à revolta, fugindo à preguiça, fugindo ao egoísmo. Se eu estou fazendo isso, tanto faz a minha conta bancária, ela faz diferença nenhuma. Não é isso que a nossa consciência vai nos relembrar quando a gente chegar do lado de lá no plano espiritual, no final dessa jornada daqui, né, essa passagem aqui na Terra. Não vai ser aí quanto que eu deixei na minha conta no banco,
quanto que ficou em bens, o que eu deixei fisicamente para minha família. Não. Quais os valores eu adquiri nesta vida? O que eu fiz de bem? Quanto amor eu demonstrei? O que eu ensinei para as pessoas à minha volta? E aí eu posso falar de cadeira, não que eu esteja perto de fim de vida, pelo menos que eu saiba, né? Mas já passei por experiências em que a vida me deu a morte me deu um oi assim um pouquinho mais de perto. Acho que eu já falei, não sei se nesse estudo do Emmanuel ou se no estudo da Joana de Ângeles, que eu já sofri um acidente de carro muito sério. E aí passam uns filminhos assim, né? Aquelas coisas do filminho que passam em milímetros de segundo. E não são as coisas materiais que vêm à sua mente no momento em que você vira para Deus e diz assim: deixa eu ficar mais um pouquinho. Por isso. E se deixa eu ficar por isso, nesses issos não são as coisas materiais que contam. Não é por elas que a gente pede. E não foi por elas, certamente, que nós pedimos para encarnar. Então, quando a gente devolver esse corpinho físico, não vai ser por elas que nós vamos estar avaliando, não é nem o outro, sou eu mesma me avaliando. Quantos passos eu dei na minha evolução? Quanto eu contribuí para a minha felicidade verdadeira? Não são os muitos e os poucos da matéria. Emmanuel nos fala, nesse texto de 1959, que é na bênção do pouco que rasgas de imediato a senda ideal para o sol da alegria. Ele já começa chamando a nossa atenção do quanto o pouco nos ajuda a não desviarmos a nossa atenção daquilo que realmente nos leva para a felicidade, para a alegria. Estar com restrições, estar com menos coisas me distraindo, menos oportunidades de errar, isso me ajuda a acertar. É igual criança, você dá um monte de brinquedo para ela brincar, ela fica na dúvida, não sabe nem com o que brinca, e aí fica com a atenção dividida. E a gente vai formando aí crianças sem foco. Não só por isso, tá, gente? É um exemplo que eu tô dando. O muito é constrangido a sopesar responsabilidades maiores. A quem muito for dado, muito será cobrado. Está lá no Evangelho essa passagem. Então, se eu venho com muitas coisas, se eu tenho muitas sobras, eu tenho que muito reparti-las. Eu preciso dividir o muito que eu tenho. Seja o muito financeiro, auxiliando financeiramente alguma instituição, alguma família, alguma escola, uma creche comunitária. Seja, eu tenho muita inteligência, como é que eu posso usar a minha inteligência para o bem? Eu tenho muito dom da fala, como é que eu posso utilizar a minha fala para ajudar as pessoas? Eu tenho que virar palestrante internacional, viver em tudo quanto é congresso espírita para eu poder ajudar alguém. Não. Você está ajudando quem está dentro da sua casa nesse momento? Você tem uma palavra de carinho, de incentivo, de orientação para as pessoas que trabalham com você? Seja no voluntariado, seja no trabalho remunerado? Você tem paciência com os vizinhos que você encontra na padaria de manhã, comprando o pãozinho logo cedo? São muitos que nós recebemos da providência divina. E nós temos a obrigação de utilizá-los no bem. Nós temos a chance de utilizá-los. Já o pouco, o que nos falta, o que nos limita,
vai, na verdade, nos ajudar a desenvolver, segundo Emmanuel, verdadeiras messes de talentos celestiais. É onde a gente vai disciplinar o nosso espírito. A gente vai aprender a desenvolver as nossas virtudes. Parábola dos talentos. Um ganhou 10 denários, o outro ganhou 5 denários, o outro ganhou um denáriozinho só, um dinheiro, né? Qualquer moeda que você queira utilizar. Os 2 primeiros foram lá e dobraram aquilo, utilizaram aquilo de uma forma muito boa. O que ganhou pouquinho tinha que ter feito a mesma coisa, tinha que ter trabalhado aquele valor de forma a multiplicá-lo, a doá-lo em maior quantidade de volta ao Senhor. Porque, em verdade, a cada vez que fizeres algo de bom para um desses pequeninos, estará fazendo para mim, parafraseando Jesus. Cada bem que a gente faz, por menorzinho que seja, a gente está fazendo para essa contabilidade da providência divina, que na verdade volta para nós mesmos, porque a gente está sempre colhendo o que a gente dividiu, o que a gente plantou, Se eu não colho, se eu não planto nada, se eu não distribuo nada, se eu não faço bem nenhum a ninguém, porque eu acho que eu sou muito pequena, eu vou continuar pequena, eu não vou crescer. E eu não estou falando faça caridade para conseguir ser rico nessa vida, isso não existe. Isso não é o que está no Evangelho, não é isso que Jesus disse. Porque ter sucesso não é vinculado à vida material. Jesus venceu o mundo, mas como é que ele viveu aqui? Na riqueza, no luxo, na soberba? Nada disso. Ele veio nos ensinar o que é verdadeiramente sermos vencedores. E se a gente não estiver muito atento a isso, a gente se perde. A gente se engana com o ouro do tolo, Aquele ouro que era só latão, mas que brilhava pra caramba, e aí as pessoas incautas ficavam achando que era de verdade. Ou aquele anel que é só vidro e quem não conhece pensa que é um brilhante, é um anel muito caro. Se a gente não tomar conta, se a gente não vigiar as nossas tendências, se a gente não se observar, a gente troca o muito espiritual pelo pouco material. E aí a gente fica no pequenino. Emmanuel vai nos dizer o quanto a gente pode crescer, o quanto a gente pode adquirir desses talentos celestiais fazendo coisas pequeninas. Um copo de leite para uma criança necessitada, um remédio para um doente esquecido, um livro para alguém em desânimo, a gentileza para um vizinho, um prato para o enfermo, e assim vai. O socorro fraterno às mães caídas. Nós sempre temos como fazer alguma coisa. E nós não vamos alçar os planos felizes, evoluídos, celestiais, fazendo somente grandiosidades. Eu tenho que ser muito rica. Emmanuel fala aqui, ele usa um termo cruz de ouro. Não esperes que a vida te imponha uma cruz de ouro para ajudar e servir. Igualzinho a gente faz quando tá querendo ganhar na loteria e aí a gente tenta fazer uma barganha com Deus. Quem nunca fez isso? E diz assim: Deus, se eu ganhar esses tantos milhões dessa Mega Sena acumulada, eu prometo que eu dou meia merreca para aquela instituição de caridade. Não, eu vou dar uma casinha para cada um dos meus parentes, mas uma casinha pequena, tá? Que é para sobrar mais para mim, mas eu vou fazer. Ou a gente até pensa sinceramente que o dia que a nossa vida financeira estiver melhor do que hoje, a gente vai poder ajudar.
Ou quando eu, que ainda sou novinha, me aposentar, aí eu vou ter tempo para fazer caridade. Ou quando a minha vida for mais tranquila, eu tiver menos problema familiar, menos encrenca dentro de casa. Ou quando eu conseguir um novo emprego em que eu seja mais feliz, menos atribulado, aí eu vou trabalhar. Aí eu vou ajudar alguém. Aí eu vou fazer algo. Só que aí eu já perdi o tempo da ação. Eu já deixei de fazer o que me cabia fazer. E o que me cabia fazer, seja lá o que for, por menorzinho que seja, era o que ia me trazer o sol da alegria, que Emmanuel inicia o texto falando. A alegria está em fazermos aquilo que nós viemos fazer. Sabe aquela sensação boa que a gente tem quando ajuda alguém, seja lá o que for, e aí dá uma sensação legal, gostosa? Ou quando a gente estava protelando alguma coisa importante na vida da gente, aí a gente por fim vai lá e faz, dá aquele alívio. É a nossa alma, que é o espírito encarnado, se dizendo: opa, fiz o que era para fazer, estou aqui no meu planejamento encarnatório. Assim é com as boas ações. Quando a gente faz as ações pequeninas, diárias, porém constantes, que estão programadas na minha jornada enquanto eu estou aqui, quando eu as faço, eu me sinto bem. Eu sou imediatamente nutrida, reabastecida pela energia celeste, né? Por Deus que me pôs aqui para fazer aquilo que Ele me pede. Né? Daí somos todos co-criadores, independente de onde nós estivermos. Com pouco que você tenha, ou com muito que você tenha, entrega-o em trabalho, em serviço, em doação de amor ao Senhor. E aí sim, esse sol da alegria vai brilhar inevitavelmente de dentro da sua alma. Ficamos por aqui pensando nesse sol da alegria, do bem, que independe de questões materiais e sim da nossa postura moral. E nos vemos no próximo episódio, capítulo 26. Provavelmente semana que vem a gente posta mais um. Um abraço a todos e até o próximo.